Bom, pessoal, nós vamos agora iniciar a revisão dos tópicos mais importantes em direito constitucional. Começando pelos nossos direitos fundamentais. Já sabemos que direitos fundamentais não é a mesma coisa, a expressão não é sinônima, né, de direitos humanos. Vamos ver aqui então no nosso material de revisão alguns destaques, começando com os direitos e garantias individuais, sempre muito cobrados. Coloquei aqui um mnemônico só para revisarmos as gerações que valem tanto para direitos humanos quanto para direitos fundamentais. Então, quem gosta dos mnemônicos, salve aí esse para vocês memorizarem as gerações. A dica é: primeiro passo, ligue o PC, para lembrarmos dos direitos de primeira geração, que são direitos políticos e civis. Segundo passo, aperte ESC, que são direitos econômicos, sociais e culturais, da segunda geração. Terceiro passo, insira o CD, direitos coletivos e difusos. Terceira geração são os direitos de fraternidade ou solidariedade, né? Então, ligue o PC, aperte ESC, insira o CD, as principais gerações aí, as três grandes gerações ou dimensões que são mais cobradas em provas. Eu acho legal esse mnemônico. Para quem gosta, fica aí a sugestão. Gente, nós vamos começar com um assunto que a banca CESP-Sebrasp adora perguntar. Está no caput do artigo 5º. O caput do artigo 5º prevê o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, nós temos aqui uma previsão geral de direitos, né, com destaque para alguns deles. Esses direitos valem para pessoas físicas, mas também para pessoas jurídicas. Existem direitos fundamentais de pessoas jurídicas, como direito à propriedade, a própria previsão de privacidade. Isso também vale para pessoas jurídicas. Então, sempre que possível, né? Lembrem-se que sindicatos, fundações, as empresas também podem ter direitos fundamentais. E o que mais é questionado em provas da banca é o seguinte: caiu na prova do Depende 2015. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é assegurado a todos os brasileiros sem distinção. Mas existem ressalvas quanto a essa garantia para os estrangeiros residentes no país. Essa questão está errada porque, como nós vimos no caput do artigo 5º, em regra, os direitos são assegurados para brasileiros e estrangeiros residentes no país. E mais, o Supremo já disse que não é só para estrangeiro residente. Mesmo um estrangeiro que não seja residente no nosso país, que esteja aqui como turista ou mais, mesmo que seja um estrangeiro que esteja aqui numa situação ilegal, ele não pode ser preso arbitrariamente, né? O respeito à liberdade de locomoção dele tem que ser respeitado como de qualquer brasileiro. Então, vai caber um habeas corpus para resguardá-lo. Ah, mas ele é um estrangeiro ilegal, pouco importa. Então, o Supremo já disse que, apesar de estar escrito na Constituição estrangeiro residente, vale também para o não residente. Acrescento que vale também para os que estão em situação ilegal. E lembrem-se que, além da nossa Constituição, nós temos compromissos internacionais, tratados ratificados pelo Brasil, que devem ser observados, né? Então, se um estrangeiro precisa de assistência à saúde, ele tem direito de recebê-la, assim como um brasileiro, tá bom? Então, não se esqueçam disso. A interpretação deve ser ampla para protegermos os direitos dessas pessoas. Professora, mas todo direito fundamental é garantido a estrangeiro? Não. Eles não podem, por exemplo, votar, exercer direitos políticos no Brasil. Eles não podem também, por consequência disso, propor uma ação popular, porque é só o cidadão que propõe a ação popular, né? E cidadão é o brasileiro no gozo dos direitos políticos. Então, o estrangeiro não pode propor ação popular. Mas, ressalvados esses direitos que são garantidos só para os brasileiros, os outros são assegurados também aos estrangeiros. Não se esqueçam disso, é um aspecto que a banca adora perguntar.
outro mnemônico para ajudá-los a memorizar os direitos que estão lá no caput do artigo 5º. Como é que eu decoro? Porque às vezes a banca pergunta que direitos aparecem lá. Lembrem-se do VIPS com liberdade. VIPS com liberdade. O que nós temos no caput do artigo 5º? Vida, igualdade, propriedade, segurança e a liberdade, né? VIPS com liberdade. Agora vamos falar um pouquinho de alguns direitos do nosso artigo 5º, os que, a meu ver, merecem destaque por serem mais cobrados e alguns por estarem em voga, né, e termos uma chance maior de a banca explorar, porque tivemos alguma decisão recente do STF ou pelo próprio cenário de pandemia que estamos vivenciando. Começando pelo princípio da igualdade, lembrando, gente, que a igualdade consiste em tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais na medida da sua desigualdade. Então, o tratamento diferenciado, se existir uma justificativa, ele não viola a igualdade, pelo contrário, ele concretiza a igualdade. A própria Constituição prevê, em várias passagens, tratamento diferenciado entre homens e mulheres, como na aposentadoria, tratamento ou nas relações de emprego, né? Proteção do mercado de trabalho da mulher, por razões óbvias, por uma cultura machista que nós temos de exclusão da mulher do mercado de trabalho. Também temos políticas especiais para pessoas com deficiência. Nada disso viola o princípio da igualdade, porque nós temos ações, políticas públicas que visam a incluir pessoas que por algum motivo são excluídas. Então, isso faz parte da igualdade no seu sentido material. Dizer que todos são iguais perante a lei, que é a igualdade formal, não resolve quase nada. Nós precisamos de uma atuação do Estado para conseguirmos igualdade real, a igualdade no plano concreto, que é chamada de igualdade material. É isso que justifica ações afirmativas, políticas públicas afirmativas, as cotas para negros, né, que já foram tão discutidas, e o Supremo já disse, são constitucionais, justamente porque existe uma justificativa para esse tratamento diferenciado, tá bom? Então, muito importante termos essa visão. Coloquei aqui uma decisão que é de 2018, mas continua caindo em provas, caiu na prova da PRF, que é em relação ao transgênero. O Supremo entendeu ser possível a alteração de nome e gênero no registro civil, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. Então, tivemos a DI 4275, muito importante, reforçou a ideia de dignidade, a liberdade de orientação sexual, a proteção da própria dignidade, continua sendo um tema bom para ser cobrado em provas. Uma súmula já antiga, mas que às vezes é cobrada, é possível limitar a idade em concurso público se houver uma justificação pelas atribuições a serem exercidas. Então, a gente tem a súmula 683 do Supremo, que diz o seguinte: o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, a gente percebe isso. Por exemplo, para carreiras militares, né? Entende-se que é uma limitação constitucional, porque são atribuições que dependeriam de um maior vigor físico, por exemplo, então se justifica. Agora, uma questão interessante. Ainda que a gente perceba uma desigualdade no caso concreto, não cabe ao Poder Judiciário ficar corrigindo essas desigualdades, porque quem tem que corrigir é o Legislativo através de lei. E aí a gente tem uma súmula vinculante importante, que é a 37, que nos diz o seguinte: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. O que estava acontecendo, gente? Começaram a chegar demandas lá no Judiciário de uma classe que recebia um vencimento e a outra que tinha a mesma função não recebia, pedindo ao Judiciário para equiparar vencimentos. O que o Judiciário se deu conta? Nós não podemos fazer isso. Ainda que o argumento seja válido, que é de promover a igualdade,
Essa previsão de vencimento, essa igualdade, isso tem que estar previsto em lei, e quem legisla é o Poder Legislativo, então não nos cabe no Judiciário, nem mesmo sob o argumento de concretizar a igualdade, tá bom? Então, eu gosto de destacar súmulas vinculantes. A banca CESP-Cebrasp, a gente percebeu isso na prova da PRF, mesmo em provas que tradicionalmente eles não cobravam entendimento do Supremo, a prova da PRF veio mais pesada nesse sentido, né? Cobrando jurisprudência, entendimentos simulados. Então, vamos ficar atentos para não sermos surpreendidos aí no DPEM, na Polícia Civil do DF, sem estarmos preparados. Por isso que eu estou nessa revisão ressaltando também posicionamentos do Supremo. Eu brinco com os alunos que saber direito constitucional não é só ler a Constituição. Você tem que... a Constituição no Brasil é o que o Supremo diz que ela é, não é o que está no texto, né? Já que é o Supremo que interpreta a nossa Constituição, nem sempre como deveria, infelizmente, mas nós temos que acompanhar as decisões e posicionamentos do Supremo. Antes isso era só para provas de carreiras jurídicas, agora não é mais assim, especialmente na banca CESP-Cebrasp, tá bom? Então, não descuidem disso. Outra súmula importante é ligada ao princípio da legalidade, que está no artigo 5º, inciso 2º, e prevê que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Só a lei pode criar obrigações para nós. Um decreto do presidente, do governador, do prefeito, em tese, não cria obrigações. O decreto só regulamenta o que já está na lei. Então, é a lei que cria obrigações para nós, tá? Isso é uma proteção que nós temos. E em administrativo isso é mais sério ainda, né? Porque em direito administrativo, a administração pública só pode fazer o que está previsto em lei. Nós, particulares, podemos fazer tudo que a lei não proíba. Temos uma liberdade maior de atuação. E aqui cabe destacar a súmula vinculante número 44, que reforça o princípio da legalidade ao prever o seguinte: só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico habilitação de candidato a cargo público. Isso aqui foi um grande avanço, gente. Por quê? Nós tínhamos no psicotécnico critérios muito subjetivos que serviam, né, muitas vezes para escolher pessoas, e isso obviamente violava o princípio da isonomia. Então veio a ideia de que o psicotécnico ele tem que estar previsto em lei e tem que ter, obviamente, critérios objetivos, tá? Então, para realizar exame psicotécnico é necessário previsão legal com critérios objetivos em respeito à legalidade, em respeito à isonomia. Agora, sobre integridade física e mental, que está prevista no artigo 5º no inciso 3º, me perdoem, nós temos a proteção pela Constituição da nossa integridade física e também mental, sendo vedada a tortura ou qualquer tratamento cruel, desumano ou degradante. O que caiu na prova do DPEM em 2015? Ninguém pode ser submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante, salvo em situação de guerra externa ou em caso de traição nacional. Obviamente está errado, não existe ressalva para essa proibição, né? Vejam o artigo 5º, inciso 3º. Nada justifica a prática de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante. E temos uma súmula vinculante importante, que é baseada nesse inciso do artigo 5º. Como não podemos ser submetidos a tratamento degradante, o Supremo editou súmula vinculante número 11, a famosa súmula vinculante das algemas, que prevê o seguinte: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, o uso de algemas, em regra, é proibido, tem que ser justificado, senão o agente público pode ser responsabilizado por isso. Vejam como isso foi cobrado em provas.
mesmo que o investigado ofereça resistência à ordem de prisão, não será possível o uso de algemas para conduzi-lo, uma vez que a Constituição garante que nenhum cidadão será submetido a tratamento desumano ou degradante. A questão está errada, porque nesse caso se admite o uso de algemas, conforme consta da súmula vinculante número 11, tá? Então, fiquem atentos ao texto da súmula vinculante número 11, que continua sendo importante, continua caindo em provas. Vamos falar agora de um conjunto de direitos, liberdade de expressão. Isso está no artigo 5º, nos incisos 4, 5, 9 e 14. 4, 5, 9 e 14. A Constituição garante a nossa liberdade de expressão, mas veda o anonimato, nos assegura um direito de resposta proporcional ao agravo, indenização por danos materiais e morais, garante a nossa liberdade de expressão, especialmente em atividades artísticas, jornalísticas, sem qualquer tipo de censura, no inciso 9, e assegura o sigilo da fonte. Isso é especialmente importante para jornalistas, né? Assegurado o sigilo da fonte. Eu posso divulgar uma informação sem dizer como foi que eu obtive a informação. Claro que eu sou responsável por ela. Se for mentira, eu que divulguei vou responder, porque eu devia ter checado a veracidade da fonte, mas o sigilo da fonte é protegido. Então, não confundir. A Constituição veda o anonimato, mas assegura o sigilo da fonte. Isso é especialmente importante para profissões como jornalismo, certo? E aí, o que eu quero ressaltar? Algumas questões que são discutidas na jurisprudência, que são interessantes, já apareceram em provas. Então, como essa questão aqui da Polícia Federal. Considere que a Polícia Federal tenha recebido denúncia anônima a respeito de suposta prática delituosa inserida em seu âmbito de investigação. Nessa situação, o órgão não poderá investigar, visto que a Constituição veda expressamente o anonimato e a consequente deflagração da persecução penal com fundamento na referida denúncia anônima. Essa questão está errada, primeiro, porque não existe uma vedação expressa quanto a isso, de iniciar investigação por denúncia anônima. O que o Supremo entende? Uma denúncia anônima, ela não pode ser o único fundamento que um promotor tem para iniciar uma ação penal, mas ela pode servir de base para novas investigações, para que ele procure ali os elementos necessários para formar, né, a sua opinião e aí sim oferecer a denúncia de forma segura. Então, lembre-se, é possível iniciar investigações preliminares para que o MP consiga os elementos necessários para então fornecer uma denúncia. A denúncia anônima não pode ser o único fundamento do Ministério Público para iniciar uma ação penal, para oferecer uma denúncia, tá? Então, a questão está errada. Outra, a única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais, especialmente os voltados para o público infanto-juvenil e os livros didáticos a serem utilizados no ensino fundamental. Errado, não existe nenhuma forma de censura admitida pela Constituição. Como eu disse para vocês, lá no inciso número 9, está expressamente vedada a censura, né? Então, quem exerce atividades artísticas, intelectuais, jornalísticas, não pode se submeter à censura, mas como não existem direitos absolutos, é muito importante ter isso em mente. A nossa liberdade de expressão pode sofrer restrições para resguardar outros valores que são igualmente importantes. Por exemplo, proteção da família, da saúde pública, dos bons costumes, como diz a Constituição. Então, nós podemos ter uma restrição na liberdade de expressão para proteger outros direitos. Então, na nossa vida prática, tem até muito tempo que eu não assisto televisão, mas a gente tinha antigamente propaganda de cigarro, que depois foi proibida, né, por uma questão de saúde pública. Hoje, no maço de cigarro tem que ter uma advertência, né? O pessoal pede para trocar o de impotência pelo do câncer, mas aquilo é uma advertência que está previsto em lei, que é justamente para assegurar a saúde. Propagandas de bebidas alcoólicas só depois de um determinado horário.
Então, existem restrições, medicamentos, agrotóxicos, como existe um risco à saúde das pessoas, a liberdade de expressão pode ter que se adequar a essas exigências, tá? Porque não existem direitos fundamentais absolutos e também não existe hierarquia entre eles. A gente percebe que o Supremo tem um carinho maior pela liberdade de expressão. Vocês vão ver que quando ela está em jogo, ele tende a protegê-la mais que os outros direitos, porque existe uma ligação direta entre liberdade de expressão e democracia. Mas não há que se falar em hierarquia entre direitos fundamentais, tá bom? Quanto à liberdade de crença, já sabemos que o nosso país é um país laico, ele não tem religião oficial, né? Então, desde 1889, com a proclamação da República, o Brasil é um país leigo, laico, não confessional, não profissional. Antes disso, a religião oficial era a religião católica. Estava na Constituição de 1824 assim. E aí vejam a questão do DPEM de 2015. No Brasil está garantida a liberdade do exercício de culto religioso, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. A questão está correta, corresponde ao que está previsto nos incisos. A liberdade de religião, liberdade de crença, pode receber vários nomes, né? Antes, aliás, de termos uma crença, nós temos liberdade de consciência. Eu posso escolher não ter crença nenhuma, mas ela está especialmente nos incisos 6, 7 e 8. Leiam aí no artigo 5º, os incisos 6, 7 e 8. Então, a Constituição nos assegura a liberdade de consciência, de crença e de culto. Os locais, inclusive, para o exercício dessa liberdade são protegidos. Quem está preso ou quem está internado tem direito de receber assistência religiosa, se quiser. E o mais famoso desses incisos é o inciso 8º, que traz o que a gente chama de escusa de consciência. O que prevê o inciso 8º? Que gosta de aparecer aí, as bancas gostam de cobrar esse inciso: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, ninguém é obrigado a cumprir uma obrigação que todo mundo tem que cumprir se isso viola sua crença, suas convicções político-filosóficas. Só que, se não existir prestação alternativa fixada em lei, eu não posso ser punida por isso, eu não posso ser privada dos meus direitos. Se existir prestação alternativa fixada em lei, eu tenho que cumprir a prestação alternativa. Se eu me recusar a cumprir as duas, aí eu posso sofrer privações de direitos, como acontece com direitos políticos, né? Que a pessoa pode sofrer uma restrição aos seus direitos políticos se recusar a cumprir as duas. Professores, se não tem prestação alternativa fixada em lei, eu não sou obrigada a fazer nada, porque a gente viu que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá? Então, a prestação alternativa tem que estar prevista em lei. É a nossa escusa de consciência. Coloquei aí uma observação para vocês, um exemplo da prestação de serviço militar obrigatório, que hoje já traz uma prestação alternativa na própria lei. Então, é um exemplo legal. E uma decisão recente do Supremo envolvendo liberdade de crença, que gerou uma certa polêmica. O Supremo disse que é constitucional a Lei de Proteção Animal, que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Então, o Supremo entendeu que é constitucional essa permissão de sacrifício de animais em cultos de religiões de matriz africana para resguardar a liberdade de crença. Por outro lado, vejam que interessante aqui essa decisão do Supremo. Chegou o questionamento lá no Supremo, daqui a pouco a gente vai falar da obrigatoriedade da vacina, né? O Supremo entendeu que é obrigatória. E o que estava acontecendo? Em meio à pandemia, as pessoas queriam ir até os locais de culto para exercer a liberdade de crença.
E tínhamos decretos municipais vedando isso, assim como a gente tem a vedação ao acesso a clubes, né, a vários locais, eles proibiram a realização desses cultos coletivos. O que o Supremo disse? E essa proibição é válida? Viola a liberdade de crença? O Supremo disse que é compatível com a Constituição a imposição de restrições à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas presenciais de caráter coletivo, como medida de contenção do avanço da pandemia da Covid-19, ou seja, pode sim proibir a realização de cultos de caráter coletivo, atividades presenciais, porque existe um interesse maior da coletividade, que é a proteção da saúde pública, e não é só a liberdade de crença que está sofrendo restrições, a nossa liberdade de locomoção, em primeiro lugar, está sofrendo, né? Então, é a relatividade dos direitos fundamentais. A gente analisa, no caso concreto, qual que vai prevalecer, e nesse caso foi a proteção da saúde pública. Então, decisão importante, que eu aposto aí que pode aparecer em uma questão de prova. Outro tema sempre muito cobrado pela banca, especialmente em provas para carreiras policiais, inciso 11, que se refere à inviolabilidade do domicílio. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em algumas situações excepcionais. Então, durante o dia ou à noite, em que situações pode acontecer essa entrada, mesmo sem consentimento do morador? Em flagrante delito, em caso de desastre ou para prestar socorro. E só durante o dia para cumprir uma determinação judicial. E dia considera-se do nascer ao pôr do sol, a gente tem aí um referencial de horário, né, que seria de 6 às 18, com variações no horário de verão, mas lembre-se que a ideia é enquanto houver luz solar, tá bom? Aí o Supremo fixou uma tese importante em 2015, e as bancas gostam de copiar essa tese em questões. Prevê o seguinte: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada por fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e nulidade dos atos praticados. Por quê, gente? Nós estávamos tendo muito abuso, ainda estamos, né? Ainda existe aí um problema nessa entrada em domicílio, sem autorização do morador, porque o policial não pode simplesmente achar que está acontecendo um flagrante. Ele tem que ter elementos que fundamentem isso. Por quê? Essa eles até vão usar a mesma expressão do Supremo, a mera intuição de que está acontecendo o flagrante não é suficiente para justificar a entrada, tá? Então, essa decisão do Supremo foi de 2015, e eu trouxe uma mais recente aqui. Isso também caiu de forma parecida agora, não sei se foi na prova da PF ou da PRF, vou conferir, acho que foi PF. E diz o seguinte: o ingresso regular da polícia no domicílio sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, para que seja válido, necessita que haja fundadas razões. Então, de novo, tem que ter fundamento, que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente, embora pudesse autorizar abordagem policial numa via pública, né? Então, embora o policial pudesse abordar a pessoa em público para averiguação, não configura por si só justa causa autorizar o ingresso em seu domicílio. É muito mais grave entrar na casa de alguém do que abordar essa pessoa em uma via pública, tá? Sem o seu consentimento e sem determinação judicial. Então, a regra, essa entrada, se não é flagrante, é só com determinação judicial e só durante o dia, tá bom? Temos outros sigilos. Além da inviolabilidade de domicílio, nós temos a proteção dos dados, de informações da nossa comunicação no inciso 12. Em regra, a nossa comunicação, tudo que nós usamos para nos comunicar é sigiloso, mas o sigilo não é absoluto. Ele pode ser quebrado em algumas situações.
Então, dê uma lida aí, por gentileza, no inciso 12. E eu quero mostrar aqui uma questão do DEPEN 2015 sobre o tema. A inviolabilidade da correspondência e das comunicações, sejam elas telegráficas, de dados ou telefônicas, constitui direito individual fundamental, razão por que o texto constitucional veda o reconhecimento de exceções ao exercício desse direito. Errado. Como eu disse a vocês, não existe direito fundamental absoluto. Então, desconfie de uma questão que te diga que os nossos direitos nunca podem sofrer nenhuma restrição, né? As restrições podem estar no próprio texto constitucional ou em leis, como no estado de defesa, estado de sítio, a própria Constituição já nos diz que os nossos direitos fundamentais podem sofrer restrições. E ainda sobre a inviolabilidade da comunicação, temos uma questão atual que foi pouco explorada em provas, então uma aposta aí para provas que se referem a conversas no WhatsApp. Por que isso, gente? Eu preciso de autorização judicial hoje para acessar a correspondência de alguém, para acessar o e-mail de alguém. E aí surgiu a dúvida: e para acessar uma conversa no WhatsApp, precisa de autorização judicial? E a regra é que sim, tá? Então, quando uma pessoa é presa, o telefone é apreendido, isso não dá ao delegado o direito de acessar o e-mail, as conversas no WhatsApp, as conversas no Instagram, em redes sociais de uma forma geral, porque isso está protegido e precisa de determinação judicial para se acessar. Ah, professora, mas antigamente, quando a polícia prendia o celular, olhava a mensagem de texto. Tudo bem, gente, mas era muito restrito, era só ligação para quem a pessoa ligou, né? E mensagem de texto. Hoje não, a vida da pessoa está ali no seu e-mail, nas suas redes sociais. Então, STJ e Supremo caminham no entendimento de que é necessário autorização judicial para quebrar esse sigilo. Uma pessoa que foi presa em flagrante, né, ainda que tenha sido assim, isso não dá ao delegado o direito de acessar as suas redes sociais, o seu e-mail. Os delegados não gostam dessa previsão, né? Eles acham que isso atrapalha, que atrasa, mas, a meu ver, é a medida mais protetiva a ser tomada. Porque senão a gente tem violações de direitos fundamentais que acabam se tornando comum, né? Porque a gente pensa, ah, mas isso vai ajudar a investigar o crime. Tudo bem, mas não pode ser feito a qualquer preço, né? Então, aqui, primeira decisão. Na autuação de crime em flagrante, ainda que seja dispensável a ordem judicial para apreender o telefone celular, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, né, que compreende tudo que está também em redes sociais. Então, o STJ já diz isso desde 2016. De novo, a STJ, sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados e conversas registradas no WhatsApp presentes no celular do suposto autor de fato delituoso, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. Então, prender a pessoa em flagrante não autoriza os policiais, o delegado, a acessarem as conversas do seu WhatsApp. Agora, uma outra situação. A vítima, né, morreu e a esposa entregou o celular para a polícia. O que disse o STJ? Não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia, mesmo sem a prévia autorização judicial, na hipótese em que o seu proprietário, a vítima, foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa. Isso foi em 2017. Então, o marido faleceu, foi assassinado, a esposa entregou o telefone para a perícia, à polícia, e aqui o STJ entendeu que não precisava de autorização judicial para fazer a perícia. Outra decisão: se o telefone celular foi apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, então agora é diferente. Existe uma determinação judicial de busca e apreensão. Então, suponhamos que os policiais vão até a casa de alguém, já vão apreender o celular com base em uma determinação judicial. Eu não preciso de outra determinação judicial para acessar o conteúdo. Basta a determinação judicial que autoriza a busca e apreensão dos objetos daquela pessoa, tá? Então, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive conversas do
WhatsApp. Eu não preciso de uma nova determinação judicial. Se já tem o telefone, com base em busca e apreensão autorizadas por decisão judicial, não preciso de outra para acessar o conteúdo do telefone. Ok? Liberdades de reunião e associação, incisos 16 ao 21. Gente, estatisticamente, vocês sabiam que esses são os direitos fundamentais mais cobrados em provas do artigo 5º? Então, vale ler com atenção, incisos 16 a 21. E eu quero ressaltar aqui, especialmente o inciso 16, ele prevê a liberdade de reunião, que deve ser pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada pelo local. Não é preciso pedir autorização, é necessário um mero aviso, o prévio aviso à autoridade competente. No final de 2020, a gente teve uma importante decisão do Supremo, porque começaram a questionar no Supremo se a falta desse aviso prévio inviabilizaria a liberdade de reunião. Aí o que o Supremo respondeu? Olha, isso não pode ser exigido de um jeito formal, eu não posso burocratizar esse aviso prévio. Se as pessoas começaram a postar em redes sociais que iam fazer uma reunião lá na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, isso já serve como aviso prévio. O poder público já tem que tomar as providências devidas, já deve se considerar avisado. Tá? Então, eu não posso criar um requisito que não existe. A Constituição exige aviso prévio, continua exigindo, mas eu não posso dizer que isso tem que ser documentado, formalizado, porque senão eu estou restringindo a liberdade de reunião, criando um requisito que não está na Constituição. Muito cuidado, porque os alunos começaram a me falar: o Supremo não exige mais aviso prévio. Não é isso. Ele exige sim, não é o Supremo que exige, a Constituição exige. Só que ela flexibilizou a forma como esse aviso, o Supremo flexibilizou a forma como esse aviso pode ser dado. Ele disse: olha, não é para ficar exigindo uma carta, um requerimento, não é nada disso. Isso pode ser feito, inclusive, por redes sociais. Isso aqui já caiu e eu penso que vai voltar a cair. O Supremo decidiu a exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local, né? Então, poder público viu em redes sociais, viu em algum outro local, já tem que tomar as providências devidas, não pode impedir as pessoas de exercerem a liberdade de reunião porque elas não mandaram um documento para a autoridade competente, tá certo? Então, foi isso que o STF decidiu. Vou encerrar aqui esse vídeo para não ficar muito longo. Já já nós voltamos com outros direitos aí do nosso querido artigo 5º da Constituição.